noite devagar. Abro a janela e sinto a brisa me tocar. É mais um dia, um presente pra recomeçar. Com alegria no olhar e paz pra caminhar. Agradeço por cada fôlego que me habita. É na simplicidade que a beleza se exercita. Lavo meu rosto e sinto a alma renovada, pronta pra trilhar essa nova jornada. Quero começar meu dia com alegria e amor. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria nesta terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Gente, hoje é a terça do sobrenatural, por isso eu quero saudar a todos com a graça e a paz, com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com a Shalom. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso programa de cada dia. Fé, meninas! E todos que aqui estão conosco são muito bem-vindos, porque, afinal de contas, nós estamos na presença do nosso Pai de amor, do nosso Pai de bondade, de graça, de toda sorte de bênçãos, porque quando nós acordamos, sabe o que a Bíblia diz? Que a cada manhã são renovadas as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a boa notícia de hoje já é essa. Você já acorda tendo um bônus renovado de misericórdia sobre a tua vida. Você crê? Você recebe? Seja abraçada nesta manhã. Aqui no estado do Paraná está frio. Os meus conterrâneos aí de São Paulo já estão postando que está bem baixinha a temperatura também. Já recebi aqui algumas mensagens que o dia amanheceu aí na casa dos 10 graus em São Paulo. Aqui no Paraná também eu creio que esteja. Deixa eu confirmar aqui com vocês, porque eu gosto de passar a mensagem certa, com precisão. Deixa eu ver aqui na cidade que eu estou, estão 12 graus, exatamente 12 graus agora aqui no estado do Paraná, na cidade onde a Bispa Dani e o Bispo Isaac estão, amém? Então é isso aí, nós já estamos com santas expectativas, porque tá frio, mas o Espírito Santo nos aquece, ele tem o poder de aquecer a nossa alma, abraçar o nosso coração, nos envolver nas suas potentes mãos e transformar a nossa situação. Eu não sei como você está chegando aqui nesta manhã, se você está entristecida, entristecido, se recebeu uma notícia assim que já deixou você meio que abalado. Saiba que hoje o dia está começando e ele não precisa acabar desta forma. Deus tem uma esperança, Deus tem alegria, Deus tem cura, afinal de contas. Deus é a resposta que você e eu precisamos. Por isso nós estamos aqui na manhã desta terça-feira para sermos instrumentos de Deus na tua história, na tua vida, na tua trajetória. E Deus tem novidade de vida sim. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 4, o apóstolo nos ensina dizendo para que vivamos em novidade de vida. Sabia que Deus já tem novidade de vida para você nessa terça-feira? É isso aí, nosso programa Femininas. Estamos aqui com santas expectativas de tudo que Deus fará ainda ao longo deste dia, ao longo desta programação. Afinal de contas, a Rádio Motivasat fica 24 horas no ar. Você sabia disso? A hora que você quiser, só clicar lá no site
www.motivasat.com.br. Ou você pode também estar baixando o nosso aplicativo Motivasat para Android e para iPhone, aplicativo Radiosnet. Aí você põe na lupinha de busca e escreve Motivasat e já deixa ali salvo como favorito, tá bom? Sempre que você pegar aí no celular, no notebook, no seu PC, no tablet, no iPad, seja a ferramenta que você usar, você pode estar nos escutando e dá para ouvir na rádio do carro também, na mídia. Se o seu carro não tiver mídia, for um som comum, tradicional, é só você colocar um cabinho. Qual é o nome daquele cabinho? Cabinho P2, né? Aquele cabinho fininho, é igual a entrada de fone de ouvido, sabe? Então você coloca ali no rádio do seu carro convencional e vai ser projetado ali, produzido através do som do carro. Normalmente você vai poder nos ouvir em altos volumes. Aleluia! Sempre ligadinho, sempre ligadinha. Lembrando também que você pode assistir a nossa programação pela plataforma do Facebook e também pelos nossos canais no YouTube, a Rádio Motivasat. Você pode se inscrever, compartilhar os vídeos, tudo aquilo que é disponibilizado com muito carinho e dedicação para você diariamente. Você pode estar acompanhando os nossos cultos também. Tem a transmissão ao vivo, tem gravado após ser transmitido. O canal do YouTube é canal Renovar TV. Se inscreva para não perder nada. Não é que você perde, você deixa de ganhar. E é tão bom ganhar, não é verdade? E também temos o canal no YouTube do Bispo Isaac Souza. Se inscreva, sempre vai vir a notificação, mas para isso, após você se inscrever nos 3 canais, tá? Da Rádio Motivasat, da Renovar TV e do Bispo Isaac Souza, após você fazer a inscrição, vai ter um sininho. Você clica ali na opção todas. Então, cada um dos programas, dos cultos, das informações que aparecerem no YouTube, você vai ser a primeira pessoa a receber. E claro, você é um instrumento de Deus. Eu peço que você seja usada e usado por Ele e compartilhe esse conteúdo. Sabe por quê? O maior número de pessoas precisa ser curado, salvo, liberto, receber uma palavra de esperança, de gratidão, uma palavra de direcionamento. Afinal de contas, a palavra de Deus é resposta para nós. E eu quero começar com a minha sessão de bom dia. Bom dia com a paz do Senhor lá para a cidade de Bom Sucesso. Ao presbítero Pedro Donizete, a sua digníssima esposa Diaconisa Carmen. Bom dia com a paz de Jesus, com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Casal abençoado também. Bom dia para Marta Lúcia Gomes. Marta, bom dia, querida. A paz do Senhor a você e a toda a sua família, sua casa. Oniel Paz, paz do Senhor. Deus continue abençoando a de Maringá. Alô, Maringá. Deus continue abençoando com toda sorte de bênçãos. Também a Nésia dos Santos. Bom dia, minha querida, na paz do Senhor Jesus. Que toda sorte de bênçãos alcance a cada um de vocês. Olha, nós estamos aqui com a transmissão. Ó, tô recebendo mensagem agora de Mandaguari também. Irmã Nirde Caetano, bom dia. Paz do Senhor, minha querida. Amanhã estaremos na quarta do Sobrenatural em Mandaguari. Mas antes disso, vamos viver o hoje. O hoje que é o presente de Deus para tu e para minha vida, para tu e para minha história. Hoje tem terça do Sobrenatural na Cidade Alta. Atenção você de Apucarana e região. Monte a sua caravana, seja um instrumento entregando aí uma carona para quem precisa. Vem de circular, de bicicleta, de moto, vem do que for preciso, mas venha. Esteja conosco hoje à noite em Apucarana, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. A partir das 7:45 já começa o momento de louvor e adoração com o Renovar Worship. E nós vamos estar dando lugar para o Espírito Santo fazer uma grande obra.
Deus vai usar poderosamente a vida do Bispo Isaac Souza para nos ministrar uma palavra poderosa de restituição. É isso mesmo. A cada mês, na Igreja Internacional Renovar, é trabalhado um tema, tá bom? Então, às terças-feiras, nós estamos no culto do sobrenatural com o tema restituição na cidade de Apucarana. Às quartas-feiras, restituição na cidade de Mandaguari, tá bom? E às quintas-feiras, estamos em Marialva com esse tema poderoso do sobrenatural, que é a restituição. Bispa, o que é restituição? É você receber de volta aquilo que é seu por direito. Temos várias provas na Bíblia de que a devolução, a restituição, ela não vem da mão de quem te roubou. Lá em João 10:10 diz que o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Esse ladrão que a Bíblia está falando em João 10 é a figura do adversário da nossa alma, Satanás, o diabo, ok? Então, muitas vezes a gente ouve os pregadores e as pregadoras falando que o que o diabo roubou ele vai te devolver. Não vai, tá bom? Quem vai devolver para mim e para você é aquele que tudo pode, é aquele que tudo é aquele que tudo faz. Porque, afinal de contas, lá em 1 Pedro, capítulo 3, está escrito que o Jesus que você e eu servimos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazareno, Todo-Poderoso, ele arrancou as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás. Então, aquilo que o diabo roubou de você, quem vai devolver, quem vai restituir é Jesus Cristo. Amém? Porque aí já vem purificado, já vem santificado, já vem limpo, já vem restaurado. Bom dia, São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, Sônia Nunes, a paz do Senhor, querida, a você, a toda a sua casa, sua família, com toda sorte de bênçãos, amém? Então a restituição é isso, tá bom? E vocês são nossos convidados especiais de honra para serem restituídos por Deus, para receberem da devolução do que Deus tem para mim e para você. E hoje é terça do sobrenatural. Já deixa a louça lavada, o almoço aí no jeito, já faz um pouquinho a mais para ficar para janta, tudo fresquinho a comidinha. Já dá aquela geral na casa para ficar tudo limpinho. Adianta aí a lavagem das roupas, né? Passa, deixa tudo bonitinho, já separa a roupa que você vai estar no culto hoje. Vamos trabalhar com organização, limpeza, porque nós já fomos ministrados com a Shalom de Deus, não é verdade? O que é a Shalom de Deus? É nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, uma casa limpa, uma casa organizada, os nossos pertences, tudo nos seus devidos lugares, facilita na hora da gente se preparar para ir para o culto, não é verdade? Por quê? Porque o culto ele não começa na igreja na hora que o ministério Renovar Worship começa a cantar. Não, o culto começa na nossa casa. Quando nós estamos com a casa arrumada, organizada, limpa, tudo bonitinho, Jesus está lá, fazendo morada. Porque em Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz. E aí a nossa casa é uma casa de paz. É um altar de adoração erguido ao Senhor. A igreja não é apenas os 4 paredes do templo quando nós nos dirigimos para o culto. O culto começa na nossa casa. O culto começa dentro de mim e de você. O altar do nosso coração tem que estar curado, restaurado, reparado, para que Jesus possa habitar, fazer morada e reinar. Porque se ele é o príncipe da paz, é ele quem tem que estar no centro, na direção, no trono da minha e da tua vida. Então, é isso. Hoje, se prepare para estar conosco na Cidade Alta, cidade de Apucarana, 7:45. Inicia o culto do sobrenatural com o tema restituição. Amém? Você não pode ficar de fora, ok? E nessa sexta-feira nós temos novidade. É isso mesmo. Sexta-feira nós vamos ter a mini vigília ativando o Espírito Santo em nós. Você que já é batizado, batizada com o Espírito Santo,
com o fogo. Você que é cheio de Deus, você que é cheia de Deus, você que ainda não foi batizada nem batizado com o Espírito Santo, você que deseja falar em línguas estranhas, profetizar, pregar a palavra, louvar, adorar, interceder, fazer visitas no cárcere, nas prisões, nos hospitais, nas casas. Você que deseja entregar alimentos, roupas a pessoas em situação de rua. Você que precisa ser um instrumento usado por Deus, precisa se revestir. E existe um culto específico para nós nos revestirmos, que é a vigília, a mini vigília que nós fazemos quinzenalmente na Renovar Cenáculo em Apucarana. E nessa sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, às 10 horas da noite, nós estaremos reunidos nessa mini vigília, ativando o Espírito Santo em nós, e vamos estar preparados para fazermos toda boa obra. Amém? Você vai estar pronta, você vai estar pronto para guerrear espiritualmente, vai estar fortalecida, fortalecido no Senhor, vai conseguir conquistar as mais ricas bênçãos da parte do Senhor, vai prosperar em todas as áreas da sua vida, haverá a resposta da parte de Deus para as suas orações, para o seu posicionamento em Deus, para o alinhamento que você e eu precisamos ter em Deus. Então o Senhor, ele tem prazer de te usar, mas nós não podemos estar de qualquer forma para encararmos as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos estar assim saindo de peito aberto para guerrear espiritualmente. Então nós precisamos nos preparar. E foi pensando nisso, com muito carinho e dedicação, que o Bispo Isaac e eu fizemos aí esse cronograma para você estar sendo instruída, instruído, preparado para toda boa obra. Afinal de contas, você e eu somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Então esteja conosco nesta sexta-feira na Igreja Internacional Renovar Cenáculo em Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira 379, a partir das 10 horas da noite. Não é extensivo, tá? É das 10 à meia-noite. Deu meia-noite, está encerrado. Mas é tempo suficiente para pregarmos a palavra, orarmos, nos derramarmos na presença do Senhor, adorarmos, tá bom? Tem intercessão, tem imposição de mãos, tem quebra e despedaçamento de julgos. As pessoas chegam de uma forma e são curadas, transformadas, fortalecidas. Ah, bispa, mas já faz tanto tempo que eu não falo em línguas estranhas, eu já não marcho mais, eu já não sou mais assim renovado. É por isso que você tem que estar conosco. Vai ser ativado tudo aquilo que está aí descansando, tudo aí que está paralisado, que faz tempo que não fala língua estranhas, não profetiza. Deus quer te chacoalhar, Deus quer te alinhar, Deus quer te renovar na presença dele. É por isso que você precisa estar conosco nesta sexta-feira. Monte sua caravana, peça carona ou então dê carona para alguém, junta meia dúzia, junta 10 e vem, porque aquilo que é bom nós temos que compartilhar em família, em amigos, amém? Então quanto mais pessoas fortalecidas e preparadas para a boa obra, mais fortes nós seremos, alcançaremos lugares mais longes, nós vamos mais longe, juntos somos mais fortes e vamos mais longe, amém? Então é isso aí, Deus continue abençoando a cada um, a cada uma. Já se programe para estar conosco hoje, terça-feira do Sobrenatural, também na sexta-feira na mini vigília, ativando o Espírito Santo em nós. Lembrando também que aos domingos nós estamos trabalhando um tema precioso e poderoso, que é o Domingo Abundante. Você sabe o que é ter uma vida abundante? Você sabe o real significado? O que Jesus quis dizer lá em João 10:10, quando ele diz: olha, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham
vida e vida com abundância. Então, olha, Jesus ele vai aí revelando um grande segredo espiritual. Ele não diz assim, eu vim para que vocês talvez possam ter uma vida abundante. Não. Ele nos dá uma certeza, ele afirma isso, dizendo: o meu desejo, o meu plano, o meu projeto, o que eu já preparei, eu não vou preparar, eu já preparei e liberei sobre as vossas vidas é o quê? É uma vida abundante. Vida abundante não quer dizer que você não vai ter tribulação. Vida abundante não quer dizer que o dia mal não chega. Vida abundante não quer dizer que você não vai passar por desemprego, você não vai passar ali por situações de privações financeiras, muitas vezes alguns diagnósticos médicos que não é do nosso agrado. Mas a diferença de termos uma vida abundante é que a gente vai estar fortalecido, preparado, vai entender os tempos, as estações, o período a qual estamos vivendo e vamos passar de cabeça erguida. Vamos passar sendo edificados, porque nós fomos abastecidos com a presença de Deus. Nós estamos solidificados, fortalecidos, estamos imunizados com a fé, alimentados pela palavra de Deus. Olha a importância que a palavra de Deus tem. É por isso que nós temos esse compromisso diário aqui com você, em te munir com a palavra de Deus, em te ensinar, descortinar mistérios bíblicos da palavra de Deus. Porque Jesus, quando foi para a tentação no deserto, e isso está registrado tanto em Lucas 4 quanto em Mateus 4, e fala da tentação de Jesus no deserto, ele vence a Satanás pela palavra. Então, se eu não conheço a palavra, primeiro, eu não vou conseguir guerrear contra o mundo espiritual. Segundo, se eu não conhecer a palavra, como eu vou me preparar para a batalha? Como eu vou combater as trevas e o adversário da minha alma? Como eu vou entender o que eu estou vivendo? Tá? E como eu vou saber o que a palavra já tem liberado sobre a minha vida, como esta vida abundante que estamos trabalhando aos domingos. Domingo, 9h30 da manhã, nosso culto na Renovar Cenáculo, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, na cidade de Apucarana. Às 19 horas, isso mesmo, 7 horas da noite, acontece o culto do Domingo Abundante em Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, centro de Mandaguari, e também na cidade da Uva Fina, em Marialva, Rua Chiqueza Okumura, número 48, Jardim Paraíso, em Marialva. Os dois acontecem simultaneamente às 7 horas da noite, amém? Olha, eu quero pregar a palavra, eu quero liberar aquilo que o Espírito Santo está ardendo no meu coração. É uma palavra muito forte, então já compartilha aí com as amigas, com os amigos, com a família, nos grupos que você tem, no status, já vai disparando aí essa setinha de compartilhar da nossa live, porque eu vou pregar uma palavra que vai te deixar assim, ó, meu Deus, tem isso liberado na palavra de Deus? Tem. Só que nós precisamos tomar posse e eu vou te ensinar o caminho, não só de aprender a palavra e utilizá-la, mas como absorver, como receber, como viver, como praticar esta palavra para alcançar os segredos espirituais e tomar posse daquilo que já é meu por direito. Daqui a pouquinho eu vou liberar uma palavra poderosa, então já vai compartilhando para que muitas pessoas possam estar recebendo. Você que gosta de presentear pessoas, seja usado agora para compartilhar a live. Que esse é o melhor presente que você pode entregar para quem você ama, para quem você ora,
para quem você tem desejado o bem, o melhor sobre essas vidas. Então faça esta obra agora, seja esse instrumento, seja uma ovelhinha obediente. Aperta aí na setinha do compartilhar e libera esse conteúdo para quem precisa ser ministrado. Daqui a pouquinho eu já vou liberar a pérola do dia após o nosso intervalo. Então, intervalo, só vem, só vem, só vem. Pra caminhar, agradeço por cada fôlego que me habita. É na simplicidade que a beleza se exercita. Motiva 7, sempre mais. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 9h57. Rádio Motiva 7. Motiva News. Oferecimento Barbearia Undercut. Agora, Motiva News. A informação do Brasil e do mundo. O Congresso já está em clima de recesso, sem que pautas mais relevantes sejam votadas pelos parlamentares. A partir da próxima semana, as atividades legislativas serão suspensas por 15 dias. Em agosto, no retorno dos trabalhos, a pauta deve ficar esvaziada por causa das campanhas dos parlamentares para a eleição de outubro. O fim da jornada 6x1, por exemplo, ainda aguarda a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a sua tramitação. A PEC da Segurança Pública também caminha em ritmo lento na casa. Nessa reta final do semestre, ainda há perspectiva de se votar o projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a aversão às mulheres, equiparando o ato ao crime de racismo. A proposta define a misoginia como conduta baseada na supremacia do gênero masculino e prevê penas de 2 a 5 anos de prisão. Na semana passada, os líderes partidários da Câmara dos Deputados não chegaram a um consenso para a votação dessa pauta. O texto foi aprovado no Senado em março deste ano. No Senado, a medida provisória que altera a política nacional de pisos mínimos para frete rodoviário também pode ficar fora da pauta de votação. A MP perde a validade nesta quinta-feira. Os senadores podem votar ainda a proposta que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Ela permite que esses trabalhadores se aposentem com 57 anos no caso de mulheres e 60 anos no caso de homens, desde que comprovem 25 anos de exercício da função. O impacto da proposta pode chegar a 3 bilhões de reais por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Pastor. Você ouviu Motiva News. De volta a qualquer momento. Barbearia Undercut. Cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional, designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácola 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 96 53 47 79. Esta é a Motiva 7, operando do Paraná para todo o Brasil e todo o mundo. Sempre mais, onde você estiver. A tecnologia leva ao futuro e já faz a diferença em Santo André. Impulsiona a economia e a inovação. Ajuda a salvar vidas. Aumenta a eficiência no combate ao crime. Traz a prefeitura para a palma da nossa mão, aumentando a agilidade e a economia no serviço público. Garante a inclusão de pessoas e empresas. E fortalece a proteção das crianças. Prefeitura de Santo André. Mais trabalho, mais futuro. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. 10:01. Rádio Motiva Gospel, 11 anos no ar. 11 anos no ar. 9:30, programa Fé Meninas, com a Bispa Dani Bright.
11 horas, programa Renovar com o Bispo Isaac Souza. 11 da noite, programa Promessas de Deus com o Bispo Isaac Souza. E ainda um time de comunicadores que nunca te deixa só. Programa Motiva Morning, Tarde Mais, Noite Viva, Palavras de Vitória e muito mais. Acesse www.motivasat.com.br. Rádio Motiva Gospel, 11 anos no ar. Ao longo dos anos, a Rádio Motiva Gospel vem ajudando milhares de pessoas através dos seus programas. Muitas vidas estão sendo evangelizadas. Seja um anjo provedor desse lindo trabalho de salvação. Envie sua contribuição na chave Pix 449-9897-6833. Todos os colaboradores terão seus nomes em orações diárias. Rádio Motiva Gospel. Motiva Gospel. Inscreva-se no canal do YouTube Bispo Isaac Souza. Centenas de pessoas estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Culto sobrenatural, curas e milagres, revelações bíblicas e a palavra que vai impactar a sua vida. Culto sobrenatural em uma Renovar perto de você. Saiba os endereços: 449-9897-6833. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 449-9897-6833. 10:02. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marialva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 449-9897-6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. É isso aí. E o meu bom dia vai lá pra Ortigueira, na Fazenda. É isso aí. Nossa querida ovelha, irmã Elisete Santos, bom dia, paz do Senhor. Está ali numa missão poderosa, essa mulher que é um instrumento nas mãos de Deus, né? Irmã Elisete, seu filho Fernando, a nora Andrea, a sogra do filho, né? Que está sendo aí socorrida e nós já estamos em oração por ela. Teve ali a mão quebrada, né? O pulso quebrou e a irmã Elisete correu lá para estar cuidando, para estar orando, preparando aquelas refeições deliciosas que ela faz com tanto carinho para todos aqueles que ela ama. Irmã Elisete, que o Senhor te use poderosamente nesta cidade, aí nesta fazenda, com grande graça, em nome de Jesus. Amém? A Sandra e o Marcos da Marmitaria Nobre. Bom dia, paz do Senhor a todos aí que já estão na produção dessas marmitas abençoadas, amém? Aí na rua Najib Dayer, em Apucarana, a Marmitaria Abençoada. Gente, olha, tem comida chinesa, tem feijoada, tem um dos pratos principais do Bispo Isaac Souza, que é o bife à parmegiana, né? Ele até dá glória a Deus quando ele vê. Amém? Tem muita variedade, saladas. E olha, eu vou contar um segredinho para vocês que adquirem a marmita aí na Nobre Marmitas. Gente, sempre vem um brinde doce e delicioso, viu? Vem um mimo aí, uma sobremesinha para adoçar o seu dia. Então, entre aí em contato pelo iFood na Nobre Marmitas, amém? Deixar um abraço aí para Sandra e para o Marcos, que já estão também ligadinhos, e toda a equipe que está com vocês na Nobre Marmitas, amém? Deus abençoe rica e poderosamente.
A Irmanir de Caetano, paz do Senhor, minha querida mulher dos olhos azuis, olha, é uma bênção, a obreira abençoada do Senhor ali da cidade de Mandaguari, toda a sua família, né? A sua casa que sempre está conosco, a Gabi, a netinha, o Hudson, o neto, o filho Adonis, a nora Suzamar, toda esta família abençoada, a filha é Rosana, né? A todos ali são abençoados, que Deus cubra com toda sorte de bênçãos. E quem quer receber a palavra nessa manhã? Tem gente com fome, com sede da palavra? Porque eu estou com muita vontade de pregar a palavra na manhã desta terça-feira. Olha, gente, eu tô inspirada para trazer aqueles decretos dos céus para o teu coração, para a tua vida. Deus deu uma palavra assim poderosa, mas antes de pregar, eu tenho que te lembrar que hoje é terça-feira do sobrenatural. Não fique de fora, esteja conosco em Apucarana, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. O culto começa às 7:45, amém? Dá tempo de organizar tudo, deixar tudo bonitinho para a gente poder estar aí se reunindo na noite de hoje em Apucarana e adorando ao Senhor com esse tema propício que Deus já liberou sobre nós, que é a restituição. Olha, a Sônia já reagiu aqui, ela falou, eu quero. Você quer a palavra, Sônia? Glória a Deus. Será que tem mais gente aí que quer receber a ministração da palavra, quer aprender os segredos dos céus? Amém? Então eu vou ser um instrumento agora nas mãos do Senhor, que Ele me use para ministrar as vidas e os corações a partir de agora. Nós estamos com esse momento poderoso que é a pérola do dia. Amém? Está em Jó, capítulo 42, e eu quero ler apenas 2 versículos, o de número 10 e o de número 16. Olha só que interessante. Jó 42:10 diz assim, olha: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Verso 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Perceba que todo mundo que também não professa a fé cristã já ouviu falar desse camarada aqui, né? Já ouviu falar de Jó e fala assim, mas eu não tenho a paciência de Jó. Tem até uma brincadeira de crianças que se chama escravos de Jó. Então assim, Jó é um personagem bíblico assim muito divulgado, né? Muito conhecido, muito falado. Jó foi o primeiro livro da Bíblia escrito, é a pessoa mais antiga que tem com registros bíblicos, tá? É o patriarca Jó. E todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém aqui, que Jó era um homem justo, reto, íntegro, se desviava do mal, tinha uma vida no altar com Deus, no prumo, tudo certinho em dia. E ele até fazia orações e sacrificava a Deus caso seus 10 filhos tivessem pecado. Então assim, Jó, ele não só se precavia contra o mal, ele cobria toda a sua casa, toda a sua família, a sua descendência. Ele não só ensinava o caminho que os filhos deveriam andar, mas ele fazia por onde os filhos estarem também protegidos dos ataques das trevas e do mal. Amém? Então Jó era uma pessoa totalmente fiel a Deus em todos os aspectos que você pode imaginar, como pai, como esposo, como vizinho, como empreendedor, né? Então assim, na sociedade, quando a gente lê os 42 capítulos do livro de Jó, nós vemos quem ele era. O caráter dele é assim escancarado na leitura do livro que leva seu nome, que é o livro de Jó na Bíblia, antes do livro de Salmos. Está bem facinho de achar lá no meio da Bíblia. Então nós vemos que Jó era esse tipo de pessoa. E um dia, o adversário da nossa alma foi até a presença de Deus, né? Então a primeira lição que eu aprendo aqui, as pessoas falam assim, o diabo não entra na igreja.
o diabo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós não estamos dando poder a ele, não. Mas existem algumas coisas que Deus permite. Se ele foi lá na presença de Deus, por que ele não pode entrar numa igreja? Então, olha a importância de nós estarmos de pé na presença de Deus, vigilantes, né? Sem ilegalidades ou brechas para o inimigo atuar. Porque se tiver uma brechinha, uma portinha aberta, Satanás entra e faz arruaça, hein? Então, ele foi até a presença de Deus e falou assim, ó, tá vendo esse teu servo aí, Jó? Ele só te serve porque ele é o camarada mais rico de toda essa região. E a região, gente, pasmem, era um continente inteiro. Você tem noção do que é um continente? Um continente é a junção de vários países juntos. Que nem aqui, nós estamos no hemisfério sul. Nosso continente aqui é o americano, né? Nós somos americanos, viu, gente? Não é só quem é dos Estados Unidos que é americano, não. Nós somos sul-americanos. E no nosso continente, aqui no sul, tem o quê? Tem Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai. Olha quantos países formam um continente. Jó era o homem mais rico de um continente inteiro. Mas toda essa riqueza que ele tinha era atribuída a quê? A essa fidelidade da parte do Senhor. Todas as vezes que nós somos fiéis ao Senhor, nós vamos ser pessoas ricas. E não ricas de dinheiro, tá? Tem pessoas que Deus escolhe para ser rica de dinheiro? Tem. Só que nós vamos ser ricos em família, vamos ser ricos no nosso casamento, vamos ser ricos na nossa saúde. Vamos ser bem-sucedidos em tudo quanto nós colocarmos a nossa mão. Vamos possuir todos os territórios em que colocarmos a planta dos nossos pés, nos é dado por herança. A Bíblia, ela tem muitos códigos. A Bíblia, ela tem muitos segredos espirituais. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para descobrirmos quais são. Sabia que existe mais de 8.600 promessas já liberadas na Bíblia sobre a minha e a tua história? Se a gente não conhecer, se a gente não ler, pesquisar, se interessar, ter curiosidade por isso, nós nunca vamos tomar posse e viver. Amém? Então Deus, ele libera isso sobre mim, sobre você. Então a Bíblia nos relata que ele era o homem mais rico de todo o Oriente, de todo aquele continente que ele habitava. E aí então Deus, conhecendo a Jó, porque Deus conhece a mim e a você na nossa essência, quem nós somos de verdade, por dentro e por fora, Deus falou assim, ixi, Satanás, pode fazer o que você quer e só não toca na alma dele, porque eu sei quem Jó é. Eu conheço a ele e dele sou conhecido. Olha a aliança que Deus tinha com Jó. E que Jó prezava por esta aliança com Deus. O dia mau chega, todos os funcionários dele são ali surpreendidos e sempre sobra apenas um para contar a má notícia do que aconteceu. Falaram do que aconteceu com o rebanho dele, de ovelhas, de camelos, de gados, tudo foi dizimado, tudo foi queimado. Tudo acabou. E aí então os filhos estão banqueteando na casa do primogênito, bate um vento lá, cai o telhado sobre todos e morrem todos de uma vez. Então Jó, ele começa a perder tudo. Sabe aquele famoso efeito dominó? É isso que aconteceu. E ali a palavra nos diz que a reação de Jó é rasgar as vestes, mas isso não é sinal de revolta. Uma pessoa, quando ela é firmada em Deus, até as suas atitudes, as suas reações são diferentes. Por quê? Porque ela respira Deus. Porque ela ama a Deus verdadeiramente acima de todas as coisas. Ela preza pela aliança que ela tem com Deus. E ali, Jó rasga suas vestes, se lança no pó e adora a Deus. E ele declara: nu eu vim do ventre da minha mãe, é nu que eu vou voltar. Deus me deu tudo isso e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Olha o posicionamento desse homem. Depois disso, vão passar meses e até mesmo anos, segundo alguns estudiosos, declarando a situação deplorável que Jó se encontra, não por estar em pecado, não por ter falhado, não por ter desapontado ou desagradado a Deus, mas para provar para o adversário quem ele era, mesmo nas piores adversidades da vida. E aqui eu faço uma pergunta para você que me ouve. Qual tem sido o teu posicionamento quando o dia mal chega? Quando os maus tratos vêm, quando a calúnia chega, quando o abandono te abraça, quando a rejeição é tão gritante que te perturba a ponto de você perder o seu sono. Qual tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido a tua reação? A tua confiança é fortalecida em Deus? Como você tem vivido? O que está aí dentro, o que está sendo exalado para fora? Olha o que Jó vivencia. E para ficar melhor, sabe o que acontece? As 3 pessoas mais próximas dele, que eram os seus 3 amigos, começam a julgá-lo, começam a desconfiar de Jó. E eles falam isso, começam a espalhar a notícia. Olha, Jó provavelmente está em pecado, porque não é normal uma pessoa tão fiel a Deus passar pelo que ele está passando. Deve ter alguma brechinha, ele deve ter cometido alguma coisa assim. Talvez você e eu estejamos passando por esse estágio de acusação, de fofocas, de pessoas se levantando e falando ao meu e ao teu respeito aquilo que não é verdade sobre nós. Jó teve que enfrentar esse cálice amargo. Não foi só Jesus que pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice amargo. Alguns de nós, quando somos fiéis e temos uma aliança com Deus, também tomamos e provamos de alguns cálices amargos na vida. Mas a palavra nos orienta e nos diz que ainda no vale da sombra da morte, nós temos que nos lembrar de que o Senhor é por nós, de que o Senhor guerreia ao meu e ao teu favor, de que o Senhor permanece sendo o justo juiz e Ele sabe quem de fato nós somos. Como Jó declara em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Deus, nesta manhã fria, gelada, de terça-feira, está se levantando ao meu e ao teu favor, com justificativa, com justiça, com providência, remalacanta larabaia xéria larabastaia, colocando tudo no seu devido lugar, trazendo organização, trazendo justificação. O Senhor está abraçando vidas aqui hoje. Pelos olhos da fé eu já posso contemplar. Existe uma providência da parte de Deus. Você não vai precisar se justificar. Você não vai precisar responder à altura e nem descer do salto. Não. Você se mantenha na vigilância, em oração, em adoração, mantendo o seu altar com Deus em pé, regando ainda que com lágrimas as suas orações, orando por aqueles que muitas vezes estão te apunhalando pelas costas, sendo quem você nasceu para ser, executando as obras que você tem feito. Sabe, tem pessoas que estão aqui na live que estão falando assim, eu estou me sentindo uma pessoa besta dos outros, porque as pessoas me apunhalam pelas costas e eu continuo fazendo bem. Eu acho que eu sou muito boba, eu sou muito bobo. Olha, fulano aprontou, fez isso e aquilo comigo e eu ainda estou estendendo a mão, orando. Continue orando por essas pessoas.
Não pare. E olha, a tua oração é para abençoar, tá bom? É para abençoar. Deus te levantou para isso. Você não pode produzir um mau fruto. Essa é a sua essência. Abençoe. Ainda que eles estejam tramando contra você, abençoe. Estenda as mãos. Libere palavras de vitória, de cura, de restauração. Aqueles que têm se levantado e se declarado seus inimigos, abençoe. Não pague com a mesma moeda. Olha o que Deus está te alertando nesta manhã de terça-feira, 14 de julho de 2026. Hoje Deus tem novidade do céu para mim e para você. No verso 10 de Jó 42 está escrito: E virou Deus o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E Deus confere em dobro a restituição a Jó de tudo que ele possuía antes. Perceba que aqui no verso 8 de Jó 42 está escrito assim, ó: Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó. Aqui, o próprio Deus está falando com os 3 amigos de Jó, tá? Olha o que Deus fala para eles. Oferece holocausto por vocês. Meu servo Jó vai orar por vocês. Porque a oração dele eu vou aceitar. Olha o que Deus está falando. Tá na Bíblia, gente. Abre a Bíblia aí. Jó 42, 8. Para que eu não vos trate conforme a sua loucura. Tá falando com os 3 aqui que falaram que não devia. Olha Deus se levantando para justificar a Jó. Porque vocês não falaram de mim o que era reto como o meu servo Jó. Se tem alguém que pode sondar e esquadrinhar o mais profundo do meu e do teu interior, do nosso ser, é o nosso Deus. Deus falou: olha, eu não vou aceitar a oração de vocês. Tudo que vocês falaram a respeito de Jó foi fantasia da cabeça de vocês e mentira, tá? Então, vocês precisam se retratar com ele, porque ele sim me agrada e a oração dele eu vou receber. E aí eu te faço uma pergunta: tem orações que Deus rejeita? Tem um louvor bem antigo que fala: Deus não rejeita a oração. Deus rejeita a oração sim, gente. Desculpa, é um louvor muito bonito, né? Eu não tô aqui criticando, mas Deus rejeita a oração sim. Aqui é uma das provas. Outra prova que Deus rejeita a oração, quando o casal está brigado. 1 Pedro 3,7. Se o casal está brigado, a palavra diz que Deus não recebe a oração. Não sobe, não passa do teto. Então, a nossa oração ela tem que subir até a Deus. Se a gente não tem essa informação, esse conhecimento bíblico, a gente vai seguir empurrando com a barriga achando que está agradando a Deus, igual esses 3 amigos de Jó. Acharam que estava tudo bem. Até o dia que Deus veio com um espanto neles e falou: ó, vocês estão errados. E eu não vou receber a oração de vocês. Vocês julgaram, mentiram e falaram mal de Jó, mas é a oração dele que eu recebo, porque eu sei quem ele é. Deus está justificando vidas aqui. Deus está liberando vidas aqui, que foram caluniadas, difamadas, inventaram situações ao meu e ao teu respeito. Hoje é um dia da justificação da parte de Deus, porque ele permanece sendo o justo juiz. Sabe, eu sou muito curiosa. Principalmente com as coisas da Bíblia. Amo descobrir segredos bíblicos. Amém? A Sônia está aqui falando que está recebendo em nome de Jesus. Amém, querida? Receba mesmo. Deus te justifica. E uma das coisas que eu tenho curiosidade é significados de nomes, né? Esses dias nós estávamos ali conversando com um grupo de amigos e irmãos da igreja. E aí cada um foi falando o significado dos seus nomes. Aí o bispo virou para mim e falou assim: e o significado do seu nome, qual é? Daniela, do hebraico, significa Deus é o meu juiz. Aí eu falei: olha, meus pais foram felizes em escolher esse nome para mim, né? Que tremendo! Então Deus, ele se encarregou de justificar a Jó.
E aí esses amigos de Jó tiveram que fazer sacrifícios a Deus e receberem a oração que Jó fez por eles. E no verso 10 diz que Deus vira o cativeiro de Jó e lhe confere o dobro quando este está fazendo o quê? Orando e abençoando as pessoas que mais falaram mal dele. As pessoas que se tornaram inimigos pessoais dele. As pessoas que mentiram a respeito da vida e da história dele pelo que ele estava passando. Pessoas que não tinham noção da dimensão espiritual, do tipo de guerra que estava sendo enfrentada para a justificação da vida desse homem. Mas o próprio Deus se levanta como juiz, coloca tudo no devido lugar, assim como ele está fazendo hoje ao meu e ao teu favor. Amém? No capítulo 7 de Jó, verso 7, Jó ele está tão desesperado que ele fala: Senhor, pode me levar porque eu sei que já não existe mais jeito para mim, a minha vida é muito curta e eu estou sofrendo demais, já me leva. Só que Jó não tinha noção do que Deus tinha reservado para o futuro dele. Em Jeremias 29:11 diz: Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança e prosperidade. Então Deus está falando com você e comigo. Eu vou restituir o que era seu, só que eu vou fazer 2 vezes mais, porque no lugar da tua vergonha e dor haverá dupla honra da parte do Senhor. E aí olha que interessante, quando Deus presenteia Jó, limpa o nome de Jó da boca daqueles que estavam falando mal. Traz em dobro tudo que ele possuía, inclusive Deus devolve 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, totalizando os 10 que ele havia perdido. A restauração na família, na moral, na sociedade, na dignidade. Olha que coisa maravilhosa. Eu creio que Deus também restaura a saúde emocional da esposa de Jó, que foi a única pessoa que ficou ao lado dele durante todo esse perrengue, Foi a única. Ah, bispa, mas ela falou para ele amaldiçoar Deus e morrer num momento de desespero, num momento que ela já não suportava mais ver o marido sofrer da forma que estava, e ela também, como mãe, havia perdido 10 filhos e todos os bens que eles possuíam. Imagine a estrutura desta mulher, psicológica, emocional, espiritual. E ela também foi restaurada pelo Senhor. E aí, depois que veio esse período de grande vitória, e Deus confere o dobro de tudo que Jó tinha, olha que o verso 16 nos diz: Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, filhos dos filhos, e viveu até a 4ª geração. Quando a restituição da parte do Senhor vem, não é por um período pequeno. Não é aquele ditado que as pessoas dizem: a alegria de pobre dura pouco. Isso aí é coisa que o homem criou. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia me ensina e diz. Amém? Jó viveu 140 anos desfrutando das mais ricas bênçãos e viu até a sua 4ª geração. Teve longevidade. O que é isso? Uma vida longa. E é isso que Deus está liberando sobre a tua e a minha vida. Suporte tudo quanto você e eu temos que suportar, porque a restituição da parte de Deus, ela será notória, e as pessoas vão ver, e você vai desfrutar de tudo que Deus tem para a tua história, e vai viver muito. Não vai morrer como alguns dos seus parentes que tiveram vida curta, não. O mistério com você é diferente. A aliança que Deus tem com você é diferente. Você vai viver e gozar e desfrutar muitos e muitos e muitos anos das mais ricas bênçãos do céu sobre a tua e a minha vida. Então esta manhã é uma manhã de restituição da parte do Senhor. Você recebe essa palavra? Você que recebe essa palavra, eu quero orar com você, porque agora é um momento de oração. Vamos orar? Eu vou orar com você. Amém?
Pai de amor e bondade, aqui estamos e te glorificamos por esta rica bênção, pela tua palavra que nos anima, que nos estrutura, que nos fortalece, que nos traz esperança, que nos revigora. Senhor, existem pessoas que estão aqui que precisam de portas de emprego abertas. Existem empresárias, empresários que precisam de uma solução. Já estão arrancando os cabelos, perdendo o sono, já não sabem mais o que fazer. E o Senhor hoje é resposta para essa mulher. O Senhor hoje é resposta para esse homem, esse pai de família. Senhor, o Senhor é resposta para essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável pela medicina. O Senhor é a resposta para esta família que está enfrentando aí, Senhor amado, uma separação, um divórcio. Ah, Senhor, a fração, o fracionamento dos filhos, que haja restauração, que haja perdão, que haja restituição. Sopra da esperança sobre lares agora. Entra nesse carro, Ramaxerecai, Alaurianabaia Xerecanta, onde há uma pessoa desesperada, até mesmo pensando em ato extremo contra a sua própria vida. Cancela esse sentimento de angústia na alma. Liberta, Ramaia Chorecalarabassuri Calarabassai, fazendo tudo novo. Para a glória, honra e louvor do teu nome. Injeta, Senhor, ânimo e esperança. Mostra que é possível uma reviravolta da tua parte. Assim como Jó viveu, ele também já estava desacreditado. Mas o Senhor, num de repente do céu, fez algo extraordinário, mudando a sentença e transformando por completo a história deste homem. E hoje nós podemos falar a respeito do que o Senhor é e fez na vida dele, e também está fazendo em tantos lares, em tantas casas, em tantas vidas, porque nós teremos uma vida abundante do Senhor. Nós seremos restituídos por Ti em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós vamos manter a nossa aliança intacta com o Senhor diante do altar. Ela é inquebrável, ela é inegociável, Ramayandelerabiassúria, e nós herdaremos as mais ricas bênçãos provenientes desta aliança, do poder da aliança que temos contigo firmada no altar. Alarabayan chorebalaremasor, alarabaia xerelarabassuri calarabassai. Visite alares, visite celeiros, visite guarda-roupas, sapateiras, refrigeradores, freezers. Visita com a tua abundância, com a tua providência, que testemunhos sejam gerados. Senhor, restaura a saúde física, mental, emocional, psicológica, espiritual. Todas as áreas sejam abastecidas com a restituição de Deus, com aquilo que vem dos depósitos do céu sobre o nosso ser, em todas as áreas, e nos dá longevidade, com estrutura, Senhor, com uma saúde exímia vinda da tua parte, no nome de Jesus o Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Você crê que Deus está fazendo uma grande e poderosa obra, porque eu estou crendo. E eu tomo posse do que a Bíblia já liberou sobre a minha vida, minha casa, minha família, minha história. Então receba da parte do Senhor aquilo que Ele já liberou gratuitamente para você e para mim. Receba da parte do Senhor esta graça maravilhosa que o Senhor te abraça hoje aqui. Amém? Não deixe de compartilhar esta live.
Continue conosco aqui na Rádio Motivasat. Daqui a pouquinho o programa Renovar com o Bispo Isaac Souza, que tem aí decretos do céu, uma palavra revelada, e ele vai orar poderosamente com você. Amém? Já se programe, já se prepare para estar conosco hoje em Apucarana, na terça do Sobrenatural, 7:45 da noite, Renovar Cenáculo, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, amém? Apucarana. E na sexta-feira, a poderosa vigília buscando, ativando o Espírito Santo em nós. Você não pode ficar de fora. Das 10 à meia-noite, também em Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Vocês são nossos convidados de honra especiais. Até amanhã. E esse é o nosso programa Fé Menina. Meninas, levantem a esperança nos